Essa é a história de Alma Cleotilde Gran Pérez, conhecida como a Bruxa Cleo. Ela é possivelmente a primeira assassina em série do seu país, Honduras, mas os seus crimes não eram tão simples. Eles tinham ainda uma mistura de feitiçaria, magia negra e até mesmo canibalismo. Alma Cleotilde nasceu em Honduras, país da América Central, nos anos 60. A sua infância não foi muito diferente da de alguns assassinos em séries mais conhecidos. Vindo de uma família pobre, ela era a mais velha de 7 irmãos. Na sua casa era comum a violência física, e o autor era sempre o seu pai. Devido aos constantes abusos e violências que ele praticava contra a mãe de Alma, ela acabou abandonando a família. Segundo informações, certa vez o pai de Alma teria chegado bêbado em casa e a abusado sexualmente. Mas esse fato não teria acontecido apenas uma única vez. Além de abusá-la, ele teria até mesmo vendido Alma por 4 vezes quando ela tinha apenas 9 anos, porém ela sempre acabava retornando para sua casa. Com tudo isso, ela acabou aprendendo a odiar os homens. E então a maioria dos homens que viriam a ser os seus alvos eram homens maduros que de alguma forma lembrava a sua figura paterna. Aos seus 11 anos, ela se apaixonou pelo seu primeiro namorado, mas com medo que seu pai descobrisse a relação dos dois e fizesse algum mal a ela, para que não houvesse nenhuma prova, ela matou o seu jovem namorado. Depois de sumir com seu corpo, ninguém teve mais nenhuma notícia dele. O seu próximo relacionamento foi aos seus 18 anos. Nessa época, ela já tinha até mesmo um filho. Em um certo dia, Alma disse que passou muito mal e que resolveu ir ao médico. Depois de alguns exames, ela descobriu que era portadora de um vírus causador da doença chamada SIDA. Algumas fontes ainda dizem que, na verdade, o que ela acabou contraindo foi o vírus HIV. O certo é que a doença de Alma afetava seu sistema imunológico, deixando-o vulnerável a doenças e infecções. Naquele momento, a dúvida que pairava sobre a mente de Alma era: quem lhe passou essa doença? E a única pessoa que veio em sua mente foi o seu noivo, que segundo ela seria infiel e promíscuo. Quando ela chegou em casa, contou para ele toda a situação, mas ela disse também que conhecia um remédio que se eles bebessem rapidamente seriam curados daquela doença. O remédio que Alma deu ao seu marido era um suco de laranja e veneno de rato. A principal fonte de renda de Alma era com a venda de tacos. Ela então aproveitou os restos mortais do seu falecido noivo e usou a sua carne em seus tacos por muitos dias. E essa foi a forma que ela encontrou para obter a sua vingança. Em 1998, ela se mudou para Tegucigalpa, a capital de Honduras. Nessa época, a sua principal atividade consistia em trabalhos de bruxaria, amarrações e magia negra. Graças aos seus trabalhos, ela acabou ganhando uma certa notoriedade na região. Com tudo isso, não lhe faltavam clientes. E então, certa vez, um homem a procurou para que ela pudesse o ajudar com algum trabalho que fizesse o seu negócio prosperar. Ao começar a sessão, como era de costume, quando tirou as roupas do seu cliente, Alma notou que ele tinha uma grande quantidade em dinheiro. Logo, isso a despertou um enorme interesse, e antes que o homem pudesse perceber, ele sentiu uma enorme faca entrando nas suas costas, que de imediato atravessou seu coração, o levando a óbito naquela mesma hora. A pior parte veio mesmo quando Alma Cleotilde guardou alguns pedaços de carne e o fígado da sua vítima para que pudesse vender logo após. As partes do corpo que não a interessavam, ela tratou de descartá-las em um matagal mais próximo. Contudo, dessa vez, o desaparecimento da sua vítima não passaria despercebido como tinha acontecido das outras vezes. Segundo informações, o filho deste homem sabia que o último local em que seu pai havia ido era justamente na casa de uma certa bruxa. Quando os policiais chegaram à casa de Alma, ela realmente confirmou que este homem esteve lá, mas que antes mesmo que ela pudesse realizar os seus trabalhos, ele foi embora. Com isso, a polícia a descartou como sendo a responsável pelo desaparecimento do homem, e ela mais uma vez se livraria da justiça. Em um outro dos seus trabalhos, ela teria dado a um homem alguns números para que ele pudesse jogar na loteria, e por incrível que pareça, ele acabou ganhando um grande prêmio. Ao retornar à casa de Alma, ele teria dado a ela uma quantia em dinheiro que, convertida para o real, seria pouco mais de 100 reais. Ela então, muito enfurecida, disse para o homem que ele estava doente, mas que ela teria um ótimo remédio para ele. Ao aplicar a injeção, ele começou a se sentir muito mal, e revoltado perguntou o que Alma teria injetado nele. Ela, vendo que ele já estava imobilizado e não poderia fazer nada, com um sorriso no rosto, ela disse que havia aplicado ácido sulfúrico em suas veias. Mas naquele dia, Alma estava sem paciência, e para apressar a morte daquele homem que seria lenta, ela cravou um garfo em seu estômago.
E assim, depois da sua morte, conseguiu o dinheiro do prêmio daquele homem. Mas uma coisa era certa: Alma teria que se livrar daquele corpo. E a forma que ela encontrou para fazer aquilo sem levantar muitas suspeitas foi o enterrando em sua própria casa. Quando as buscas por esse homem começaram, ela disse que esteve com ele, mas que ele teria fugido do país com uma outra mulher. Que ele teria até mesmo deixado uma carta. Ao checar a carta, as autoridades começaram a desconfiar, já que a letra não se parecia com a do homem desaparecido. A essa altura, vendo que o cerco poderia se fechar, Alma Cleotilde se mudou para uma pequena cidade chamada Amapala. Na sua nova cidade, ela continuou com seu negócio de bruxaria e magia negra. A sua primeira cliente dessa vez foi uma mulher que dizia que o seu marido a estava deixando porque outra mulher teria feito algum trabalho de amarração para ele. E ela queria que algo fosse feito imediatamente. Não se sabe exatamente o que a Alma teria feito, mas naquela mesma hora a mulher voltou para casa se sentindo satisfeita e realizada. Porém, o seu marido acabou a agredindo quando ela chegou em casa e contou da sua consulta com a bruxa. Ele disse que a Alma havia enganado e que ela deveria voltar lá e pegar o seu dinheiro de volta. A esposa, que estava furiosa com toda aquela situação, o acertou 3 vezes com uma faca e logo fugiu para a cidade de Tegucigalpa. Um homem chamado Tibúrcio Lopes era quem ajudava a Alma na sua venda de tacos e outras comidas. Porém, ele acabou desaparecendo de forma muito misteriosa. Sua família, enquanto procuravam, estavam muito preocupados, já que ele nunca teria mencionado que teria algum desejo de se mudar da cidade. Ao ser acionada, a polícia já tinha uma forte suspeita sobre Alma devido ao seu histórico. Então eles decidiram que um dos seus agentes se disfarçaria de cliente atrás de algum trabalho de magia negra com Alma. Ao chegar na sua casa, o agente que estava disfarçado encontrou uma verdadeira casa dos horrores. Antes mesmo de entrar, ele já teria sentido um cheiro muito forte que vinha de dentro da casa. A polícia logo ordenou que buscas fossem feitas no local. O primeiro corpo a ser encontrado foi de um homem chamado José Cabrena, que estava debaixo de uma bananeira. Já perto do fogão estava o corpo do seu ajudante desaparecido, Tibúrcio Lopes. Imediatamente, Alma Cleotilde foi presa por suas mortes. Segundo a própria Alma, ela teria ainda servido a carne de suas vítimas para suas visitas. Dentro de uma panela ainda foram encontrados restos de carnes de uma de suas vítimas que já estava em um avançado estado de decomposição. Nas paredes da sua casa haviam escritas em latim que haviam sido feitas com o próprio sangue de suas vítimas. Durante a sua prisão, ela ainda teria sido possessa por alguma entidade. A estimativa é de que Alma teria feito quase 20 vítimas, mas somente 3 puderam ser provadas. Em 1998, ela foi condenada a 70 anos de prisão. Ainda presa, ela dizia que era uma serva de Satanás e que deveria continuar com a sua matança. Porém, algum tempo depois, ela teria acabado se convertendo ao cristianismo, já que teria sido vista algumas vezes carregando uma Bíblia, uma prática comum entre vários criminosos que depois de condenados acabam se tornando cristãos. Algumas pessoas dizem que isso se dá simplesmente para que o seu terrível passado possa ser esquecido e que as pessoas os vejam de uma forma um pouco menos bizarra. Durante o tempo em que esteve presa, Alma reclamava dos maus tratos que sofria na prisão e que sempre era perseguida. Apresentando uma deterioração mental, ela chegou a ser privada de participar de algumas oficinas de artesanatos que ocorriam na prisão. Isso para impedir que ela pudesse usar ferramentas como armas, já que havia atacado um dos guardas usando uma tesoura. No dia 5 de novembro de 2021, ela foi levada ao Hospital Universitário de Tegucigalpa. Porém, 5 dias depois, ela teve a sua morte confirmada. E assim, aos 63 anos, morria a primeira assassina em série que se tem notícia em Honduras. Durante os 23 anos em que esteve na prisão, ela ficava em uma cela solitária e não recebeu a visita de nenhum familiar. Depois da sua morte, para que não fosse enterrada como sendo indigente, uma de suas irmãs acabou reivindicando o seu corpo.